No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família de maneira rica e poderosa. Hoje é quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Veja, Paulo diz, falando sobre o pecado, falando sobre a queda do homem, falando sobre a salvação em Cristo Jesus, ele diz lá aos Romanos, capítulo 5, verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E na Bíblia King James diz assim: no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Essa é a Bíblia King James. Veja, Adão era uma prefiguração daquele que havia de vir. Adão, foi feito à semelhança daquele que havia de vir. Está falando de Cristo aqui. Se você leu o contexto imediato, é isso que está falando de Cristo, que Adão era uma prefiguração, ou seja, Adão era uma, como é que eu posso dizer assim? Era uma cópia, era a imagem, era a semelhança daquele que viria. Veja que Adão foi feito primeiro, porém, na verdade, o primeiro é Cristo, porque ele foi tirado uma cópia, um exemplar do Cristo. Você consegue entrar nessa dimensão? É isso mesmo, é a figura daquele que havia de vir. E é isso que nós precisamos entender pelas Escrituras, o real significado da cruz de Cristo, o problema que arrumou Adão para a humanidade. Aqui Paulo fala do problema que foi resolvido em Cristo, nos outorgando a salvação, mas acima de tudo aqui fala de um detalhe que muitas pessoas ignoram completamente, passam por cima dessa mensagem, lê esse texto para lá e para cá, passa por cima toda hora, quem gosta muito de ler a Bíblia, que hoje, a cada dia que passa, é raro. Nem pastores hoje, se bobear, gostam de ler as Escrituras. Então veja, esse é um detalhe que nos chama muito a atenção. Porque ele vai falando de Adão, da queda dele, mesmo aqueles que não cometeram o mesmo pecado semelhante ao de Adão, o qual era a prefiguração, ou seja, vem antes daquele que havia de vir. Ou seja, eu vou prefigurar, ou seja, eu vou mostrar como será naquele grande dia. Por isso, o Senhor é o primeiro e o último. Em tudo, diz a Bíblia, ele tem a preeminência, como fala lá aos Colossenses, o próprio apóstolo Paulo, capítulo 1 dos Colossenses lá. Ele é o primeiro em tudo. Em tudo ele tem é o primeiro, primogênito da criação, primogênito dos mortos, primogênito de tudo. E aí você vai entender por que ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito da criação. Você consegue entender? Aí quando você lê lá, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, Gênesis 1, 26, que os defensores da doutrina trinitariana dizem, olha aqui a trindade. Primeiro que não tem. A nossa, está falando no plural, façamos. Plural é de um para cima, infinitamente. Então veja que Adão foi feito à imagem de Cristo. É simplesmente isso. Quando ele fala façamos o homem, não está tomando conselho. Até porque, se são três pessoas distintas, um é um velhinho, o outro é um pássaro, como diz lá, ó, Mateus
17, né, na aparição lá do batismo de Jesus, vem um pássaro, vem uma pomba, e Adão foi feito de carne e osso, alma vivente, falando, andando, comendo, se locomovendo. Se a imagem de Adão reflete totalmente a imagem de Deus, é uma cópia de Deus, peraí. E como ele foi feito, então, de carne e osso, tendo sangue que foi derramado também, que morreu também, pereceu, então, ele é a imagem de Cristo. Ele foi feito à imagem de Cristo. Cristo sabe das coisas antes que elas aconteçam. Ele sabe de tudo. Antes que as coisas aconteçam, o Senhor já sabe. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é único. E Adão foi feito à sua imagem, total, perfeito, sem pecado, puro. Porém, né, nós sabemos já o que aconteceu. Mas ele foi feito à imagem daquele que havia de vir. A imagem daquele, outras traduções dizem, né? A imagem daquele que havia de vir. Por isso é importante você consultar outras traduções. Tá bom, meus irmãos? Um abraço para vocês, uma boa quarta-feira. E lembrando sempre que nós estamos com o canal Minuto da Unicidade, um novo canal, sem monetização, para que esses não vão monetizá-los, ele vai ficar sem monetização, enquanto Deus permitir a gente colocar sempre essas palavras para a gente refletir, tá bom? O grupo de WhatsApp do Minuto da Unicidade está muito cheio, né? Meu celular quebrou, tentei colocar minha esposa entrar no grupo, não consegui entrar, o grupo de WhatsApp está cheio, por isso que tem aqui o YouTube. Quem não conseguir ouvir no nosso grupo, receber o áudio, o link fica ali, porque se alguém sai, você ouve lá. Mas você ouve aqui no YouTube. É importante, porque aí fica no YouTube e não perde, né? Aí fica ali você ouvir e estudar e, enfim, analisar e compartilhar também para outras pessoas. Um abraço, meus irmãos. Até amanhã, se Deus permitir. Graça e paz. Minuto da Unicidade.